Olá pessoal, eu sou o Thiago Goulart, jornalista do blog Valor Educação. Estou com a Mariana Dran, a nossa convidada de honra, gestora aqui da Fundo Trust Macro, da Trust Investimentos. A gente vai falar um pouquinho, bater uma bola aqui para falar um pouquinho da casa, tentar explorar ao máximo os fundos que compõem, né, o portfólio da Trust. Esse pontapé inicial, Mariana, fala um pouquinho para a gente da Trust. Claro. Tiago, em primeiro lugar, queria agradecer, é um prazer estar aqui com você, poder falar um pouco da Trust e contar para vocês um pouco dos nossos cenários econômicos, políticos, dos riscos que a gente vê à frente e dos melhores investimentos para os portfólios da Trust. Para começar então, fala da história para a gente da Trust. Tá. Como é que ela surgiu? A Trust é uma empresa que ela fez pouco mais de 2 anos de vida, agora em junho, mas na verdade a história é muito mais antiga, né? Ela foi fundada em 2001 pelo José Tovar e ela continua desde 2017 na nova versão, na versão Trust, com os principais gestores e executivos da empresa anterior, então ela é uma continuidade. Em média, os principais gestores e executivos trabalham juntos há mais de 10 anos, alguns há quase 20 anos. E aí, Mariana, poderia falar um pouquinho da estratégia dos próprios fundos? Sim. A gente tem 4 estratégias principais na Trust, que hoje está com aproximadamente 11 bilhões de reais de patrimônio sob administração. A gente tem 2 estratégias fechadas, que são o Trust Long Short, que está fechado há bastante tempo, o Trust Long Bias. A gente tem a estratégia Long Only, que é o Trust Valor, e que está aberta, e a estratégia do Trust Macro, da qual eu sou gestora, que também segue aberta. Vamos explorar um pouquinho a Trust Macro. Como é que é o portfólio, como é que está composta, ou melhor, a composição do fundo? Tá. Fala um pouquinho pra gente. O Trust Macro ele é um fundo multimercado que busca oportunidades tanto no Brasil como no exterior. Ele pode buscar investimentos tanto em cenários positivos como em cenários adversos. Tá? A gente tem uma certa concentração um pouco maior do portfólio em ativos de Brasil, mas em alguns momentos a exposição lá fora pode ser um pouco maior. Eu fiquei sabendo da rentabilidade, né? 160% CDI, por exemplo. Como é que você tem percebido nesse futuro próximo esse andamento, esse avanço fenomenal da Trust? Tá. Bom, para frente, o que a gente está vendo, falando um pouco de cenário e de oportunidades que a gente viu para atingir essa rentabilidade, que a gente ainda vê para esse segundo semestre, a gente viu uma mudança muito grande no cenário fora do Brasil, cenário de mundo, enquanto o Banco Central dos Estados Unidos no ano passado estava subindo a taxa de juro, que era um cenário negativo para países emergentes, né? Esse ano, com a desaceleração da economia mundial, primeiro Europa e China, e agora mais recentemente até da economia americana, muito por conta de quedas de confianças por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Banco Central americano reagiu. Primeiro ele interrompeu o processo de subida de juros e muito recentemente ele indicou que pode no futuro próximo começar... Chegou a negativo, né? Começar a cair os juros. A gente tem 30% dos títulos no mundo que já operam em taxa negativa. Sim. Então isso é uma mudança importante de cenário que a gente viu ao longo desse primeiro semestre. Foram as taxas de juros ao redor do mundo caindo bastante, inclusive no Brasil. E, recentemente, o Banco Central brasileiro sinalizou que, com o andamento positivo da reforma, dado o nosso baixo crescimento e inflação muito ancorada nas metas, inclusive até um pouquinho abaixo, com um qualitativo muito bom, ele está pronto para iniciar um novo ciclo de corte de juros de uma Selic já na mínima histórica de 6,5%. A gente provavelmente vai ver isso queda, né? Agora, a partir desse mês, caindo aí mais do que todo mundo imaginava antes. Como é que você tem percebido esse movimento, um pouco do trade war, né? Um pouquinho falando assim, de uma visão no cenário, né? Uma espécie de prognóstico, não um prognóstico, mas qual o movimento que a Trust tem observado no cenário mundial?
que a gente aprendeu em relação a essa guerra comercial é que ela não é um assunto de resolução numa data X, né? No início a gente esperava certos eventos para ter um acordo e aí passar uma borracha e seguir em frente, mas a gente viu que não é bem assim. O que aconteceu em maio desse ano, que foi até uma reversão para o cenário externo, foi um marco importante, foi que às vésperas de um andamento desse acordo, os Estados Unidos volta atrás, rompe a continuidade de acordo com a China, e isso foi um golpe para a economia mundial que já vinha muito combalida. Havia uma tentativa de estabilização de economias muito frágeis no primeiro semestre, e com esse golpe em confiança, as decisões de investimento se retraem e, enfim, a parte industrial, principalmente a parte da indústria do mundo, está com uma performance bem negativa. Isso começou a aparecer mais claro nos Estados Unidos. A gente teve, no mês passado, o primeiro dado de emprego dos Estados Unidos mais fraco. Essa semana a gente tem mais um dado de emprego importante e, de certa forma, a economia americana, então, finalmente começa a mostrar que vem sofrendo desse vetor que diminui confiança e é baixista para a atividade global. Se a gente perceber, por exemplo, um foco aí nos emergentes também, você acha que tem algum movimento de melhora otimista também para os países emergentes? Como eu falei, essa mudança de um período em que, depois de anos de estímulo monetário nas economias desenvolvidas, o ano passado foi um ano de forte reversão desse movimento, muito negativo para a economia emergente. É como se a gente tivesse uma maré meio alta e aí todo mundo está escondido ali, os problemas ficam escondidos, e quando essa maré vai baixando, ficam expostas às dificuldades. E isso foi a tônica do ano passado. Para esse ano, como o Fed ele tem juros, né, para baixar, ele estava diminuindo o balanço e ele para essa direção, o que acontece? É um cenário mais positivo para a economia emergente. O risco maior fica sendo uma desaceleração maior do que esperado, ou uma recessão na economia americana, enfim, uma desaceleração mais forte da China. E aí sim, eu acho que a gente passa do ponto ótimo para a economia emergente e vai para um cenário mais perigoso, porque o mundo inteiro está com baixo crescimento. O Brasil, esse ano, se a gente olha a pesquisa Focus, o mercado no início do ano esperava crescimento entre 2,5% e 3% do PIB, e agora já espera algo ao redor de 0,7%, que é muito menos. O PIB do ano que vem também já está sendo revisado para baixo. E isso aconteceu em outros países, aconteceu na África do Sul, aconteceu no México, nos nossos pares também sofrendo da mesma maneira. Dentro do próprio, voltando um pouquinho para o próprio fundo macro, como é que vocês estão... Você pode falar um pouquinho do racional ali, abrir uma posição e falar um pouquinho mais para a gente explorar essa... Para quem está nos assistindo? Bom, o racional, a gente sempre está avaliando os cenários econômicos, tanto lá fora como no Brasil. A gente identifica o que é um cenário base que a gente imagina para frente, para a evolução dos diversos dados econômicos, seja o que a gente espera para crescimento, inflação, quais são os riscos envolvidos e, dados os preços de mercado, quais as maiores assimetrias que a gente identifica e as melhores apostas. E nesse ano, acho que nossa maior alocação e que a gente continua acreditando para frente é o juro brasileiro, curva de juros. A gente acredita que ela tem mais para cair, apesar do grande movimento que já aconteceu. A gente gosta do juro curto, a gente acha que o Banco Central inicia um ciclo de corte no curto prazo e ele vai ser maior do que todo mundo espera. A gente acha que a Selic pode cair para ao redor de 5% e quem sabe até um pouco abaixo. Acho que depende de alguns fatores. Sendo o maior risco a reforma da Previdência, que essa semana teve um passo importante com a aprovação, pelo menos do texto base aí na comissão especial. Mariana, obrigado pela aula. Vida longa para a Trust. Satisfação em tê-la aqui novamente. Até a próxima. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer. Obrigado.